Olá! Boas-vindas a esta nossa análise sobre as origens humanas. Bom, vamos direto ao ponto. Muitas vezes a gente pensa que a história é só decorar datas e nomes de um passado distante, né? Mas a verdade é bem mais fascinante. A história é uma ciência totalmente viva. É uma investigação ativa e em constante evolução sobre de onde viemos. Quando os historiadores olham para os vestígios dos nossos ancestrais, eles não estão só lendo um livro empoeirado. Eles estão, na verdade, tentando desvendar o maior caso de detetive de todos os tempos. E para organizar essa nossa investigação de hoje, dividimos a nossa análise nos seguintes passos. 1. A ciência da história. 2. Tempo, ferramentas e fontes. 3. Mitos versus teorias científicas. 4. O debate sobre a evolução. E, por fim, 5. Nossa árvore genealógica dos hominídeos. Então, começando com a parte 1, a ciência da história, indo muito além dos fatos estáticos. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar lá na Grécia Antiga. Foi lá, com Heródoto, que a humanidade começou a deixar de lado o pensamento puramente mítico e passou a adotar uma análise mais baseada em documentos. Sabe, o foco central da história não é só fazer um catálogo mecânico do que já aconteceu. Ela estuda as ações humanas no tempo para entender duas coisas fundamentais. As permanências, que é aquilo que continua praticamente igual ao longo dos séculos, e as rupturas, que são as mudanças drásticas na sociedade. E o mais legal é lembrar que nós somos agentes ativos em tudo isso. O passado com certeza influencia o presente, mas de forma alguma determina como vai ser o nosso futuro. Agora, o que é muito interessante de se observar aqui é como a maneira de escrever e analisar o passado mudou ao longo do tempo. A gente tem três grandes correntes. O positivismo, lá no começo, olhava só para os grandes nomes, os fatos oficiais e as datas, fazendo uma leitura bem literal, sem muita crítica, sabe? Aí veio o materialismo histórico, focado na economia e nas contradições sociais, olhando para as necessidades materiais, uma linha bem associada a Karl Marx. Por fim, a escola dos análises revolucionou todo o processo. Eles passaram a ver a experiência humana de forma integrada, ampliando o que se considerava como um documento válido e usando várias outras ciências para ajudar na investigação. E isso nos leva à parte 2, tempo, ferramentas e fontes. O nosso verdadeiro kit do detetive. Com essa visão ampla da escola dos análises, ficou claro que os historiadores não podiam trabalhar sozinhos. É aí que entram as ciências auxiliares. A antropologia, por exemplo, estuda o comportamento e a cultura humana. A arqueologia analisa o passado através de vestígios materiais, como artefatos e ruínas enterradas. E a paleontologia entra em cena para investigar os fósseis biológicos de criaturas que viveram muito antes de nós. É um trabalho completamente em conjunto. 70 mil. Esse não é um número qualquer. Esse é o limite, em anos, para o famoso método de datação por carbono 14, que foi desenvolvido por Willard Libby. Funciona assim. Ele mede o decaimento constante do carbono nos tecidos orgânicos depois da morte. Isso permite datar com uma precisão incrível ossos, restos de plantas e outros materiais orgânicos que tenham até 70 mil anos de idade. É uma ferramenta espetacular. Mas afinal, o que a gente analisa com todas essas ferramentas? As fontes históricas. Elas são literalmente as pistas na nossa cena do crime temporal. Elas podem ser fontes materiais, como moedas ou utensílios do dia a dia, podem ser imateriais, tipo tradições orais, sotaques regionais e até danças rituais. E claro, as documentais e visuais, que vão desde pinturas e fotografias até diários super íntimos, como o icônico Diário de Anne Frank. Tudo isso conta uma história. Então, o ponto crucial que a gente precisa ter em mente é: nenhuma fonte é perfeitamente neutra. Toda fonte é só uma representação da realidade de alguém com todos os seus filtros. Quando a gente analisa uma pista, tem sempre que se perguntar quem produziu isso, quando foi feito e quais eram os interesses ou preconceitos de quem estava fazendo esse registro. Tem que ter esse olhar crítico, sempre. E tem mais um detalhe importantíssimo sobre a organização dessas fontes: o tempo. Existe o tempo cronológico, que é esse tempo exato medido por relógios e calendários, seja o nosso gregoriano, a Égira islâmica ou o calendário chinês. Mas, para essa nossa investigação, o grande foco é o tempo histórico. Esse é medido por transformações na sociedade, ritmos culturais e por aquelas grandes rupturas que a gente comentou. Entender essa fluidez é fundamental, porque revela como as divisões tradicionais da história costumam usar uma perspectiva bem eurocêntrica, que muitas vezes acaba apagando a história de outros povos ao redor do mundo. Parte 3. Mitos versus teorias científicas. Explicando os nossos primórdios.
Ao longo dos séculos, a humanidade sempre buscou entender a origem do universo. Nosso material de base divide as formas de explicar isso em duas abordagens principais. De um lado, temos as cosmogonias, que são os mitos de criação. São narrativas simbólicas e religiosas, tipo a rica mitologia tupi-guarani, com figuras como Yamandu e Araci. Do outro lado, nós temos a cosmologia científica, que busca explicar a origem do universo através de evidências concretas, leis da física e da expansão cósmica observável. Tudo através do método científico. 13,7 bilhões de anos. Usando a ciência, essa é a idade aproximada em que aconteceu o famoso Big Bang. E um detalhe bem importante para a gente esclarecer com base no nosso material, não foi uma explosão mecânica gigante como nos filmes. Foi, na verdade, uma expansão extremamente rápida de matéria e energia, criando tudo que a gente conhece. Parte 4. O debate sobre a evolução. Como as espécies mudam. E agora, saindo do universo e entrando na biologia, existe um debate histórico enorme sobre como a vida se desenvolveu no nosso planeta. Aqui, o material apresenta duas estruturas centrais. O criacionismo é uma perspectiva teológica que afirma que o mundo e os seres vivos foram criados por uma ação divina e que eles permanecem imutáveis ao longo do tempo, um conceito que a gente chama de fixismo. Em contraste a isso, a gente tem o evolucionismo, uma teoria científica do século XIX desenvolvida por Charles Darwin, propondo que as espécies, na verdade, mudam com o passar do tempo por meio de muita adaptação e pela seleção natural. E isso ilustra perfeitamente uma baita diferença de pensamento que existia dentro da própria ciência antes da seleção natural se consolidar. O Lamarck propunha a chamada lei do uso e desuso. Ele achava que características que a gente adquiria durante a vida passavam para os filhos. Tipo, se uma girafa esticasse muito o pescoço ao longo dos anos, o filhote já nascia com o pescoço mais longo. Mas Charles Darwin demonstrou uma mecânica bem diferente. O ambiente aqui seleciona as variações que já existem na natureza. Girafas que já nasciam com pescoços maiores tinham mais chance de comer e sobreviver em épocas difíceis e por isso conseguiam passar essa característica vantajosa para frente. O que nos leva à parte 5, nossa árvore genealógica dos hominídeos, o grande salto bípede. Bom, unindo as ferramentas da biologia, chegou a hora de olhar para a nossa própria linhagem. E de cara, vamos derrubar um mito super comum. A gente não evoluiu dos macacos atuais. Pois é, humanos e os símios de hoje simplesmente compartilham um mesmo ancestral primata em comum, lá no passado. A grande ruptura, o que realmente marcou o início da nossa linhagem específica, foi uma característica revolucionária: o bipedalismo. A incrível capacidade de andar ereto sobre 2 pés. Vamos dar uma olhada, passo a passo, em como isso se constrói na nossa árvore. A jornada começa com o Australopithecus, dando os primeiros passos bípedes, mas ainda com um cérebro pequeno, como o famoso fóssil da Lucy. Depois vem o Homo habilis com um marco incrível. Eles foram os primeiros a fabricar ferramentas rudimentares de pedra. Aí a coisa avança para o Homo erectus com uma postura totalmente ereta, que dominou o fogo e teve a capacidade inédita de iniciar a dispersão para fora do continente africano. Temos também o Homo neanderthalensis, que se adaptou a um frio glacial extremo e desenvolveu rituais muito complexos como o sepultar os mortos. Até que chegamos no Homo sapiens, a gente, marcados por um cérebro altamente complexo, pensamento abstrato e uma capacidade simplesmente inigualável de evolução cultural contínua. E mapeando todas essas evidências paleontológicas e arqueológicas, o consenso é claríssimo. A África é o berço indiscutível da humanidade. Foi de lá, desse ponto de partida geográfico inicial, que surgiram os primeiros hominídeos e também o Homo sapiens moderno, antes de expandirem seus horizontes para o resto do planeta. O que nos traz uma reflexão final que vale a pena fazer. A gente viu hoje como nossos ancestrais sobreviveram e se adaptaram a rupturas monumentais para conseguir construir a nossa realidade de hoje. Então, aplicando as mesmíssimas ferramentas investigativas da história que acabamos de explorar, o que será que os historiadores do futuro vão identificar como as grandes permanências e as rupturas que definem a nossa própria era atual? Fica aí a provocação, porque no fim das contas, a grande investigação sobre quem somos nós nunca termina.